Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você e com toda a sua família. Quero compartilhar com você um texto aqui da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 19. Vamos ler os versículos 9 e 10. Diz assim a Palavra de Deus: E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aqui nessa palavra, Jesus ia entrando numa cidade chamada Jericó. Nesta cidade havia um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um chefe dos publicanos. E a palavra de Deus diz que também era um homem rico. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos da época. Esses homens muitas vezes exploravam o povo cobrando altos impostos, além daquilo que deveriam ser cobrados. A palavra de Deus diz que Zaqueu era chefe de publicanos. Mas uma coisa que chamou a atenção na vida desse homem é que Zaqueu, a partir de determinado ponto da sua vida, ele começou a tomar algumas decisões que mudariam o seu destino. O Espírito Santo diz ao meu coração, neste momento, que se você tomar decisões favoráveis, decisões corretas, o seu destino será mudado para sempre. Decisões decidem destinos. E voltando ao texto, a palavra de Deus diz que existiam alguns problemas que impediam Zaqueu de ver a Jesus. Olha aqui o versículo de número 3. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Não basta só você ter o desejo de conhecer quem é Jesus. Porque somente este desejo pode não ser suficiente. Alguns obstáculos poderão aparecer na sua frente e você precisará vencê-los para que você realmente entenda e descubra quem é o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que aqui existiam alguns obstáculos que Zaqueu precisava vencer. A multidão e a sua pequena estatura. O versículo 4 diz aqui: E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Obstáculos virão, mas você precisará tomar algumas ações na sua vida. A Bíblia diz que Zaqueu tomou algumas ações no versículo 4, que o permitiria ver Jesus. Primeiro, ele correu adiante. Zaqueu foi correndo. Zaqueu não esperou. Zaqueu não perdeu tempo. Zaqueu se apressou e subiu a uma figueira brava para o ver. Zaqueu sai correndo, sobe em uma figueira e isso possibilita que Zaqueu veja Jesus. Você precisa tomar algumas ações para você vencer as barreiras que te impedem de que você realmente saiba quem é Jesus. No versículo 5, a palavra de Deus diz: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aquela decisão de Zaqueu de subir naquela figueira possibilitou que o Senhor Jesus o visse e que o Senhor Jesus o convidasse. Na verdade, Jesus se convidou
para ir até a casa de Zaqueu. Jesus viu Zaqueu, porque Zaqueu tomou algumas decisões. Se você tomar algumas decisões na sua vida hoje, você pode conhecer a Jesus Cristo na sua vida. A palavra de Deus diz aqui no versículo de número 6, e apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. Zaqueu se apressa. Após o convite que Jesus faz de ir à casa de Zaqueu, pousar ali naquele dia, Zaqueu sai correndo daquela figueira. Ele se apressa, desce com alegria, recebe Jesus. O coração de Zaqueu se enche de alegria. A palavra de Deus diz aqui no versículo 7, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. As pessoas começaram a murmurar, não entendendo por que Jesus estava querendo ir à casa de um pecador. Coisas poderão acontecer na sua vida de bom para você. Jesus poderá se convidar a si mesmo a entrar na tua vida, ou ser convidado por você. Mas muitas pessoas poderão murmurar, muitas pessoas vão querer estragar esse momento, muitas pessoas vão querer atrapalhar esse momento. Mas você deve seguir em frente. Você deve crer nas palavras de Jesus. Você deve confiar em Jesus. Aquelas pessoas criticaram Jesus, porque eram pessoas religiosas. Elas não conseguiam entender o agir de Deus naquele momento, que Jesus estava salvando um pecador, que Jesus estava mudando a vida de uma pessoa. Eles não puderam enxergar, porque eram muito religiosos, eram bons demais. Existem pessoas que são boas demais aos seus próprios olhos, incapazes de enxergar o agir de Deus na sua vida. Versículo 8 diz, e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Essas palavras demonstram que realmente Zaqueu estava se arrependendo dos seus pecados. Ele disse assim, dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Eu vou restituir, Jesus. Se porventura eu defraudei alguma pessoa. Versículo 9 ele diz, Jesus diz, e disse-lhes Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Jesus exalta a vida de Zaqueu. Irmãos, Deus não pode exaltar o altivo. Deus só exalta aquele que se humilha. Zaqueu começou a se humilhar na presença de Deus. Zaqueu começou a se humilhar na presença do Senhor Jesus. E Jesus exaltou esse homem e disse, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, ou seja, do pai da fé, daquele que recebeu uma promessa e andou pela fé. Zaqueu é filho de Abraão. E no versículo 10 ele diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em João 8,32, a palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Zaqueu conheceu a verdade, que é Jesus. Jesus estava libertando Zaqueu da opressão do inimigo. O conhecimento sem a ação de nada vale. E uma ação praticada sem conhecimento pode te levar a caminhos errados. Zaqueu sabia que Jesus era o caminho para a salvação. A palavra de Deus diz em João 8,36: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Talvez você pode dizer para você mesmo, você pode estar se perguntando ao seu coração: eu não sou igual a Zaqueu. Eu não sou um homem que defraudava pessoas igual a Zaqueu. Mas a palavra de Deus diz lá em Romanos 3,23: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o pecado da desobediência de Adão e Eva, os primeiros homens, passou à raça humana. Por isso, todos pecaram e carecem da salvação de Deus. Em Romanos 6,23, a palavra diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte eterna, ou seja, a ausência total de Deus, é o salário do pecado. Por isso Jesus está convidando você, ou seja, por isso que Ele está se convidando para entrar na sua casa hoje. Para que assim como Zaqueu, Ele possa trazer salvação para a sua vida e para a vida de toda a sua família. Em João 3,16, a palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, Deus, quer te dar vida eterna. E você pode receber Jesus, se você quiser agora. Você precisa fazer 3 coisas. Primeiro, você precisa crer nessa mensagem, que Jesus Cristo realmente morreu por você naquela cruz. Segundo, você precisa se arrepender dos seus pecados. E terceiro, você precisa receber a Cristo como seu único, suficiente e exclusivo Salvador. Se você quiser, você pode fazer isso. Feche os seus olhos. Repita comigo as palavras desta oração. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a mensagem da Tua palavra, Senhor. E eu, neste momento, decido me arrepender de todos os meus pecados e de todas as minhas falhas. Meu Deus, eu entendi que Jesus Cristo morreu por mim naquela cruz e eu o recebo como meu único, suficiente e exclusivo Salvador. Meu Deus, escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda daqui em diante a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Se você realmente creu nessa mensagem, se arrependeu e recebeu a Cristo, você se torna um filho de Deus, porque a palavra de Deus lhe dá esse direito. A palavra de Deus diz: porque todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Procure um lugar para você servir a Deus. Procure uma igreja que tenha compromisso com a verdade, com a palavra da cruz, com a palavra de salvação. E sirva a Deus e cresça na graça
e no conhecimento do Senhor. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Até a próxima. Meu nome é Vladimir.